Olá, meu nome é Renata Guidi, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia músculo-esquelética pela Santa Casa de São Paulo, especializanda em dermatofuncional, cosmética e estética pelo Cefai, Centro de Estudos e Formação Avançada Ibramed, e fisioterapeuta do Departamento de Marketing da Ibramed, Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos. Apresentarei o equipamento Novo Neurodin Aesthetic. Devemos ligar o equipamento na chave liga e desliga na região traseira do equipamento. Irá acender o visor de cristal luminoso. Neste visor, visualizamos os parâmetros a serem ajustados das correntes. As teclas Back e Next são utilizadas para alterarmos o parâmetro a ser ajustado. As teclas 7+ e 7- aumentamos ou diminuímos os valores de um determinado parâmetro a ser ajustado. A tecla PROG é utilizada para visualizarmos os 14 protocolos prontos de tratamento que o equipamento apresenta. O equipamento apresenta também protocolos particulares que permitem ao terapeuta ajustar os parâmetros e estes ficam salvos após o seu uso para serem utilizados numa próxima sessão. Já a opção Menu é utilizada para alterarmos o idioma em português, inglês ou espanhol. As teclas Start e Stop são utilizadas para início e término de terapia. As teclas Up e Down utilizamos para aumentar ou diminuir a intensidade das correntes. O equipamento apresenta 4 canais de saídas para corrente alce, corrente polarizada, micropolarizada e microcorrente, e um canal para a utilização de alta frequência. Vamos conhecer os acessórios que acompanham o Novo Neurodin Aesthetic. Suporte para armazenagem e posicionamento dos acessórios, eletrodos de vidro para alta frequência, caneta HF, faixas elásticas para posicionamento dos eletrodos, cabos com extremidades garra jacaré para corrente polarizada, cabos com extremidades pinos banana para utilizarmos com corrente alce e corrente microcorrente, cabo especial para corrente polarizada para tratamentos faciais, placa de alumínio, esponja vegetal, eletrodos condutivos de borracha para corrente alce e microcorrente, adaptadores garra jacaré e agulhas para a técnica de eletrolipólise, corpo caneta branco, corpo caneta azul, ponteiras esferas para microcorrente, ponteira para eletrolift sem agulha, ponteira para eletrolift com agulha, acompanha também as agulhas, ponteira desencruste e ponteira rolinho para corrente polarizada. Para a corrente alce também trabalhamos estimulação facial, utilizando canetas especiais aplicadoras para face. Temos também outros eletrodos para utilizarmos com esta caneta. E gel condutor neutro. A corrente alce, produzida exclusivamente pela Ibramed, é uma corrente despolarizada, alternada de média frequência, desenvolvida pelo PhD Alex Ward na Universidade de La Trobe, em Melbourne, na Austrália. As primeiras pesquisas foram publicadas no ano de 1998 e, desde então, o autor tem produzido diversas pesquisas científicas que sustentam funções e efeitos terapêuticos da corrente alce. Os estudos científicos mostram que a corrente alce é capaz de produzir maior torque muscular que outras correntes elétricas, como, por exemplo, as correntes russa, fez, TENS e corrente interferencial, pois apresenta uma curta duração dos bursts, com intervalos entre os bursts maiores
evitando o efeito de somação espacial e, portanto, evitando a ocorrência de fadiga muscular precoce. Além disso, os estudos mostraram que a corrente álsea é capaz de produzir uma estimulação mais confortável, aumentando a adesão dos pacientes ao tratamento. Esta corrente pode ser utilizada para estimulação sensorial, com 4 kHz de frequência portadora, onde temos como objetivo a drenagem linfática ou a analgesia. A analgesia pode ser estimulada por 2 vias: liberação de endorfina, mecanismo descendente, ou com porta de dor, mecanismo ascendente, onde a dor utiliza a via nociceptiva de fibras de menor calibre e condução lenta, diferente das fibras de grande calibre e condução mais rápida, que são utilizadas como via de condução do impulso elétrico, promovendo assim a analgesia. Outra modalidade da corrente álsea é a estimulação motora, com frequência portadora de 1 kHz, visando o fortalecimento e tonificação muscular para o tratamento da flacidez muscular e pós-operatório. O equipamento possibilita também, com a corrente álsea, o uso da técnica da eletrolipólise, por meio de agulhas para tratamento de gordura localizada e celulite. E a estimulação facial, por meio de canetas especiais para a tonificação da musculatura facial e rejuvenescimento. Para tratamento de flacidez muscular, utilizando a corrente álsea, devemos primeiramente realizar uma avaliação detalhada para verificar quais músculos que necessitam ser estimulados e tonificados. Na região abdominal, por exemplo, devemos posicionar os eletrodos nos ventres dos músculos reto abdominal direito, esquerdo, oblíquo externo esquerdo e direito. Acionamos no equipamento corrente álsea, no modo sincronizado, com 3 segundos de rampa de subida, rise, 3 segundos de rampa de descida, decay, 10 segundos de contração, tempo on, e 10 segundos de repouso, tempo off. É importante que utilize o tempo off sempre maior ou igual ao tempo on, na tentativa de evitar a ocorrência de fadiga muscular. A frequência de modulação pode ser ajustada em 50 Hz, para que haja o estímulo de fibras musculares tônicas do tipo 1 e fásicas do tipo 2. A frequência portadora ajustada deve ser de 1 kHz para estimulação muscular. Caso estivermos realizando uma estimulação sensorial para analgesia ou drenagem, o correto seria ajustarmos 4 kHz na frequência portadora. Quando utilizamos frequência portadora de 1 kHz, a duração do burst ideal é 2 milissegundos, sendo considerado o melhor parâmetro para estimulação motora, uma vez que os estudos científicos apontam que a curta duração dos bursts evita o efeito de somação espacial e, portanto, a ocorrência de fadiga muscular. Caso o objetivo fosse a estimulação sensorial, a duração ideal dos bursts seria de 4 milissegundos. O tempo de aplicação varia de acordo com a condição metabólica e o nível de atividade física de cada paciente, sendo importante não gerar fadiga no músculo. A intensidade é ajustada segundo a tolerância do paciente, porém a corrente deve atingir o limiar motor para que haja contração muscular. Neste caso, estamos utilizando eletrodos autoadesivos, que não acompanham o equipamento, mas podem ser adquiridos à parte. Podemos associar à estimulação elétrica o movimento voluntário da paciente, para termos resultados potencializados no fortalecimento muscular. Dessa forma, fletimos os joelhos para melhor posicionamento e pedimos à paciente a contração abdominal com flexão do tronco no momento em que a contração por meio da corrente estiver acontecendo. Para realizar a drenagem linfática com a corrente álsea,
devemos posicionar os eletrodos da região distal do membro para a região proximal, no sentido dos vasos linfáticos. No equipamento, ajustamos corrente alce, modo sequencial, 4 segundos de rampa de subida, tempo rise, 4 kHz de frequência portadora e 10 Hz de frequência de modulação. No modo sequencial, os canais são estimulados em sequência, sendo o canal 1, que está posicionado mais distal, o primeiro a ser estimulado, e o canal 4, que está posicionado mais proximal, o último a ser estimulado. Dessa forma, otimizamos o retorno venoso e linfático. Para o tratamento de gordura localizada, utilizando eletrolipólise, a corrente alce flui pelas agulhas, estimula o sistema nervoso simpático, ativando beta-receptores da célula adipócita e, dessa forma, promove a hidrólise dos triglicerídeos. Para utilizar a eletrolipólise, é necessária a introdução de agulhas subcutâneas na região a ser tratada. Iremos realizar uma demonstração de eletrolipólise na região abdominal. Primeiramente, realizo a asepsia do local, utilizando clorexidina alcoólica. Utilizo para a técnica da eletrolipólise a agulha e o mandril guia. Insiro a agulha dentro do mandril. Localizo na região as áreas de maior concentração de gordura localizada. Posiciono o mandril e a agulha a 90 graus. Dou o primeiro passo. Faço uma prega no tecido adiposo e com a outra mão insiro a agulha a 45 graus. A agulha será fixada no tecido adiposo. A paciente não deve sentir nenhuma dor durante a inserção. Irei introduzir uma outra agulha, de modo a fechar o campo elétrico em um mesmo canal. As agulhas devem ter 5 centímetros de distância entre elas, de modo a fechar o campo elétrico no mesmo canal. Para a técnica da eletrolipólise, utilizamos os cabos pino-banana, que devem ser ligados ao equipamento, conectamos os adaptadores garra-jacaré e fixamos nas agulhas. Para minimizar desconfortos durante o tratamento, podemos utilizar a gaze entre a pele e a agulha e micropore para fixar os cabos, evitando a movimentação deles e o desconforto do paciente. No equipamento, acionamos a tecla PROG, escolhemos o protocolo de eletrolipólise, acionamos PROG novamente e os parâmetros já estão prontos para serem utilizados. Acionamos a tecla Start e aumento a intensidade de acordo com a sensibilidade e tolerância da paciente. Devemos, após o uso finalizado da aplicação, descartar as agulhas em lixo específico. A técnica de estimulação facial, utilizando corrente alce, é utilizada para o tratamento de flacidez muscular em protocolos de rejuvenescimento facial para tonificação da musculatura. Para aplicar esta técnica, utiliza-se as canetas aplicadoras faciais com eletrodos de silicone e carbono nas pontas. Coloco uma gaze umidificada em água
para a condução da corrente elétrica. O cabo das canetas deve estar conectado no canal 1 do equipamento. E a intensidade é ajustada na própria caneta. Podemos utilizar a técnica mioenergética, onde posiciona os eletrodos nos ventres musculares, ou a técnica ponto motor, a qual iremos demonstrar aqui. Aciona no equipamento corrente alce, modo contínuo de estimulação, 1 kHz de frequência portadora, 2 milissegundos de duração dos bursts, 50 Hz de frequência de modulação, e o tempo de aplicação vai variar de acordo com a quantidade de musculatura que você vai trabalhar nesta mesma sessão. Posso ajustar um tempo indeterminado, 20, 30 minutos. Aciono Start. Posiciono uma das canetas em uma das hemifaces, a outra posiciono na musculatura que desejo estimular. Posso iniciar a estimulação aumentando a intensidade, de acordo com a sensibilidade e tolerância da paciente. Utilizo a estimulação em músculo orbicular dos lábios, zigomático maior e menor, orbicular dos olhos. Posso trabalhar músculo corrugador. E desta forma, vou realizando a estimulação em todos os músculos que necessitam ser tonificados. A corrente polarizada, diferente da corrente galvânica, é uma corrente pulsada, o que minimiza os efeitos eletrolíticos da corrente para a ocorrência de queimaduras. Com esta corrente, aplica-se a técnica da iontoforese para a permeação de princípios ativos presentes nos cosméticos, por meio da mobilização e interação iônica entre a corrente, o princípio ativo e os íons presentes nos tecidos, promovendo a repulsão do ativo em direção ao interior do tecido, atravessando assim a pele para que o princípio ativo possa exercer seus efeitos locais. Neste caso, o princípio ativo deve apresentar necessariamente a mesma polaridade a ser ajustada no equipamento, para que haja repulsão do mesmo para o interior do tecido. Para a técnica da iontoforese corporal, utiliza-se placas de alumínio com esponjas vegetais. Utilizamos 2 placas de alumínio e 2 esponjas vegetais em cada canal. As 2 esponjas devem estar umidificadas em água para evitar queimaduras eletrolíticas. A paciente deve estar livre de metais próximos ao local de aplicação. O ativo a ser utilizado deve ser colocado sob a esponja que estiver conectada com o jacaré vermelho. Espalhamos por toda a esponja. E colocamos a placa sobre o local de aplicação. Fixo com a faixa elástica. No equipamento, ajustamos corrente polarizada. A polaridade a ser ajustada deve ser a mesma polaridade do princípio ativo que estamos utilizando, para que haja repulsão do ativo para dentro do tecido. E o tempo de aplicação sugerido é de 5 a 10 minutos. Acionamos a tecla Start, aumentamos a intensidade de acordo com a sensibilidade e tolerância de nosso paciente. Neste caso, estamos demonstrando a aplicação de região abdominal e regiões de coxa. Esta técnica pode ser aplicada também em outras regiões do corpo, com o mesmo objetivo terapêutico. Para a
técnica de iontoforese facial, utilizamos um cabo especial conectado no corpo caneta azul, ponteira rolinho. Como eletrodo dispersivo, utilizamos a placa de alumínio e a esponja vegetal, a qual deve estar umidificada em água. A paciente deve estar livre de metais próximos ao local de aplicação. Posicionamos a placa dispersiva na região escapular abaixo do ombro. No equipamento, ajustamos corrente polarizada, polaridade positiva. A polaridade deve ser de acordo com o princípio ativo que estou utilizando. Neste caso, irei ionizar um ativo positivo. Então, ajusto positivo no equipamento. Tempo de aplicação, 10 minutos. Aplico o ativo por toda a face. De forma homogênea. Finalizada a aplicação do ativo, posso espalhar este ativo utilizando a ponteira rolinho. No equipamento, aciono a tecla Start, posiciono a caneta rolinho e realizo movimentos lentos para que o ativo seja permeado. Aqui, podemos utilizar ativos de acordo com a indicação terapêutica específica para cada tratamento. Neste caso, estou ionizando um ativo à base de ácido hialurônico e colágeno, para estimular a síntese de colágeno e elastina nesta pele. Finalizada a aplicação por toda a face, aciono Stop e removo o excesso de cosmético que possa ter ficado na pele. Para tratamento de pele oleosa com tendência à acne, utilizando o novo Neurodin Aesthetic, iremos aplicar com a técnica do desencruste, na qual utiliza-se uma placa dispersiva, placa de alumínio e esponja vegetal. A esponja deve estar umidificada em água e devemos posicioná-la na região escapular da paciente, abaixo do ombro. Utilizamos como eletrodo ativo a ponteira gancho. No equipamento, ajustamos corrente polarizada. A polaridade a ser ajustada, na primeira metade do tempo, deve ser a mesma polaridade do produto que iremos utilizar. Nesta técnica, o objetivo é introduzir um ativo, que irá realizar a saponificação do sebo, por meio de um efeito detergente, convertendo a secreção sebácea em sabão, e dessa forma realizando a limpeza da pele. Portanto, utilizamos um saponificante positivo. Na primeira metade do tempo, ajusto positivo. Na segunda metade do tempo, inverto a polaridade para negativa, pois aqui o objetivo será extrair o sebo, atraindo-o para a superfície. Para a aplicação da técnica, enrolo uma gaze na ponteira desencruste. Umidifico com o saponificante. Aciono Start no equipamento.
Ajusto a intensidade de acordo com a tolerância do meu paciente e realizo movimentos com a ponteira gancho de modo a permear o saponificante em toda a face. Após aplicado o saponificante por 3 minutos em toda a face, removo a gaze. Irei agora utilizar uma outra gaze umidificada com água, pois a água tem polaridade negativa e o sebo polaridade positiva. E eu quero agora atrair o sebo para a superfície da pele de modo a eliminá-lo. Então, altero a polaridade no equipamento para negativa. Aciono Start, aumento a intensidade, de acordo com a sensibilidade e tolerância, e aplico agora com água. Estamos agora eliminando o sebo da pele, fazendo a limpeza dessa face, principalmente se essa pele for uma pele oleosa, com grande quantidade de secreção sebácea. Finalizado o tempo de aplicação, aciono o Stop e finalizamos a terapia. A corrente micropolarizada é uma corrente polarizada de baixa intensidade, em microamperes, utilizada na técnica do electrolifting para induzir uma lesão tecidual, provocar um processo inflamatório local, disparar a cascata de sinalização e assim estimular o processo de reparo e regeneração tecidual, com a ativação dos fibroblastos e otimização da síntese de colágeno e elastina. Utilizamos essa técnica para tratamento de estrias, rugas e linhas de expressão. As estrias são tecidos atróficos, com deficiência de colágeno e elastina. Agora, iremos realizar a técnica de electrolifting em estrias, pois o novo Neurodin Aesthetic permite esta aplicabilidade. Na técnica do electrolifting, devo posicionar uma placa dispersiva proximal à região em tratamento. Neste caso, irei aplicar o electrolifting na região glútea. Como eletrodo ativo, utilizo a caneta para electrolifting com agulha e a agulha. Devo primeiramente fazer a asepsia da região utilizando clorexidina alcoólica. No equipamento, ajusto P-MENS micropolarizada e polaridade negativa. O tempo de aplicação vai variar com a quantidade de estrias que você vai trabalhar na mesma sessão. Aciono a tecla Start, ajusto a intensidade de 70 a 100 microamperes. No local de aplicação, introduzo a agulha superficialmente, elevo o tecido, volto e removo a agulha. A cada 2 a 3 milímetros, realizo uma nova inserção e desta forma vou preenchendo toda a estria. Estou provocando um processo inflamatório para que haja o reparo e regeneração tecidual. Finalizada a aplicação na extensão desta estria, posso aplicar em outras estrias numa mesma sessão. Uma dica muito interessante é o tratamento unilateral das estrias, para que desta forma o terapeuta e a própria paciente possam acompanhar a evolução do tratamento e comparar o lado tratado com o lado ainda não tratado.
novo Neurodin Aesthetic também pode ser utilizado para o tratamento de rugas. Desta forma, utilizamos a corrente micropolarizada com a técnica do electrolifting com ou sem agulhas. Caso queira trabalhar com agulhas, podemos utilizar a técnica semelhante à técnica de estrias. Se optarmos por trabalhar com a técnica sem agulhas, utilizamos a ponteira do electrolifting sem agulhas. E como eletrodo dispersivo, a placa de alumínio com a esponja vegetal. Devemos umidificar a esponja vegetal antes da aplicação. Posicionamos na região escapular, abaixo do ombro. Devo realizar a asepsia da pele, utilizando clorexidina alcoólica. No equipamento, ajustamos micropolarizada, P-MENS, polaridade negativa, e o tempo de aplicação vai variar com a quantidade de rugas que você vai tratar numa mesma sessão. Acionamos então a tecla Start. Ajustamos a intensidade em 300 microamperes e realizo a técnica da escarificação, onde faço arranhões sobre as rugas. O meu objetivo aqui é provocar um processo inflamatório local, estimulando a síntese de colágeno, elastina, por meio da ativação fibroblástica. Podemos aplicar a técnica do electrolifting onde tiver rugas em qualquer região da face, por exemplo, ao redor dos lábios, ao redor dos olhos. Devemos acompanhar a evolução do tratamento. No momento de aplicação, percebemos hiperemia e pode edemaciar. Devemos reaplicar esta técnica somente após a resolução do processo inflamatório. Este tempo vai variar de paciente para paciente. Finalizada a técnica de aplicação, acionamos a tecla Stop e finalizamos a terapia. A microcorrente é uma corrente pulsada de baixa intensidade, em microamperes, com alternância de polaridade a cada 3 segundos. Segundo descrito por Cheng, o estímulo da microcorrente promove o aumento da síntese de ATP, trifosfato de adenosina, pela mitocôndria, em quase 500%. Dessa forma, dispara a cascata de sinalização para o processo de reparo e regeneração tecidual. E os fibroblastos conseguem produzir novas fibras colágenas e elásticas. Além disso, utilizamos a microcorrente para normalizar o pH tecidual, ativar o sistema linfático local, nutrição e aumento da oxigenação da pele. Dessa forma, a microcorrente apresenta ampla aplicabilidade no rejuvenescimento e regeneração tecidual. Para o tratamento de acne, utilizamos a microcorrente para estimular a normalização do pH tecidual, de modo a realizar um efeito bactericida. Após a resolução do processo inflamatório, é importante estimular a cicatrização da acne. Para isso, utilizamos eletrodos condutivos. Estes eletrodos são eletrodos autoadesivos, não acompanham o equipamento, devem ser adquiridos à parte. Posicionamos os eletrodos na região da hemiface, onde encontra-se o acne. Conectamos os cabos ao equipamento. A corrente não atinge o limiar sensorial, então a paciente não terá a sensação da corrente. Primeiramente, para normalizar o pH local, posicionam-se os eletrodos na região da face. No equipamento, ajusta-se microcorrente, MENS, 100 Hz de frequência. Acionamos Start e aumentamos a intensidade para 500 microamperes. Finalizado o tempo de aplicação com esta técnica, tempo
tempo este estimado de 10 a 20 minutos, variando de acordo com a extensão do acne, vou alterar os parâmetros no equipamento. Aciono a tecla Stop, ajusto no equipamento a frequência de 1 Hz, aciono a tecla Start novamente, ajusto a intensidade em 50 microamperes. Finalizado o tempo de aplicação com esta técnica, realizamos uma estimulação da cicatrização tecidual, ativando fibroblastos para produzirem colágeno e elastina e repararem o tecido onde encontra-se o acne. A microcorrente apresenta extensa aplicabilidade no rejuvenescimento facial, por meio da normalização do potencial de membrana, nutrição tecidual, oxigenação e ativação da síntese de colágeno e elastina. Para isso, utilizamos cabos conectados às canetas com ponteiras esferas, aplicamos um gel condutor neutro por toda a face, distribuo de forma homogênea. Após aplicado o gel, aciono no equipamento microcorrente, frequência de 100 Hz, aciono Start, intensidade de 500 microamperes, esta técnica que irei realizar é a técnica de normalização, onde realizo movimentos no sentido do alongamento das fibras musculares. Devo realizar movimentos lentos, afastando as canetas e aproximando-as. Afasto com pressão e aproximo sem pressão. Posso realizar de 3 a 5 movimentos em cada região. Estarei aqui normalizando o potencial de membrana e realizando também um efeito bactericida. Região orbicular dos olhos, região de pálpebra superior, região frontal, finalizado o tempo de aplicação, aciono a tecla Stop e passo para a próxima técnica. A próxima técnica é a técnica de nutrição. Para isto, vou alterar os parâmetros no equipamento. Utilizo a corrente MENS com 100 Hz de frequência, porém a intensidade agora é de 100 Hz e não mais 500. Para aplicar, realizo movimentos cruzando as canetas em zigue-zague, de baixo para cima. Com esta técnica, eu estimulo a vascularização da pele e oxigenação tecidual. Finalizada a região frontal, posso voltar para a região mentoniana e reiniciar a aplicação. É importante preencher toda a hemiface com esta técnica. Finalizado o tempo de aplicação, aciono a tecla Stop e parto agora para a terceira técnica. Esta técnica é chamada de bioestimulação, onde aqui iremos estimular a síntese de ATP
para recrutar fibroblastos e, desta forma, estimular síntese de fibras colágenas e elásticas. Para esta técnica, aciono no equipamento corrente MENS. A frequência agora a ser ajustada é de 1 Hz. Aciono a tecla Start e a intensidade é de 50 microamperes. Devo posicionar as canetas e realizar movimentos no sentido de levantamento da face. Movimentos que devem ser realizados lentamente. Uma caneta fica fixa e a outra desliza no sentido de levantar. Posso realizar em região zigomática, orbicular dos olhos, pálpebra superior, posso concentrar em alguns pontos para que haja um maior levantamento da região de pálpebra superior, região frontal, posso realizar também em região mentoniana. Região de pescoço. Finalizado o tempo de aplicação, aciono a tecla Stop. Finalizamos aqui um protocolo de rejuvenescimento facial utilizando microcorrente. A alta frequência é uma modalidade de energia que gera uma tensão alternada em volts e excita o gás que se encontra dentro do eletrodo de vidro. Dessa forma, o eletrodo em contato com a pele e com o ar atmosférico emite ozônio, que apresenta funções bactericida, fungicida e oxigenante, e visa também o estímulo da circulação e aumento da vascularização da pele. Utilizamos esta técnica em tratamentos corporais e faciais, como na preparação da pele para permeação de ativos, pós-peeling, pós-depilação, para tratamentos capilares e podologia. O alta frequência apresenta ampla aplicabilidade para tratamentos faciais. Podemos utilizá-lo na desinfecção após um protocolo de limpeza de pele com extração de comedões, tratamentos de acne, e ele também pode ser utilizado na preparação da pele antes de procedimentos de iontoforese. No equipamento, ajustamos HF, tempo de aplicação de 5 minutos e a intensidade é ajustada na própria caneta. Para auxiliar a aplicação, posso utilizar uma gaze, que facilita o deslizamento do aplicador na face. Neste caso, irei utilizar o eletrodo esférico maior. Posiciono a gaze na região da face, aciono Start no equipamento, aumento a intensidade, testo o aparelho antes de utilizar na paciente e realizo a técnica de fluxação. Nesta técnica, o movimento com o eletrodo pela pele é constante, o fluxo do gás no eletrodo de vidro também é constante e estou gerando aqui uma desinfecção, pois existem microbiotas que ficam na superfície da face.
Finalizado os 5 minutos de aplicação com esta técnica, posso utilizar a técnica de faiscamento direto, onde utilizo este mesmo eletrodo, ajusto a intensidade e realizo pequenos estímulos por toda a face. Neste modo de aplicação, estou promovendo estímulo circulatório e oxigenante na pele. Finalizado este tempo, zero a intensidade, aciono a tecla Stop. Posso utilizar o eletrodo saturador, sendo este eletrodo utilizado no modo faiscamento indireto. Para a técnica utilizando o eletrodo saturador, a paciente deve segurar o eletrodo e a caneta, ajusto a intensidade e realizo estímulos manuais por toda a face, de modo a estimular a vascularização. Movimentos estes que podem ser utilizados como, por exemplo, o tamborilamento de Jacquet, que otimiza a circulação. Finalizada esta técnica, zero a intensidade e terminei o tratamento com alta frequência. Posso utilizar o novo Neurodin Aesthetic em protocolos de tratamento de flacidez de pele, por exemplo, em região de tríceps braquial. Utilizo desta forma o eletrodo forquilha. Para facilitar o deslizamento na pele, posso utilizar uma gaze, que irá me auxiliar. Utilizo o alta frequência para preparar a pele na introdução de ativos. Desta forma, posiciono a gaze na pele da paciente. No equipamento, ajusto alta frequência, tempo 5 minutos, aciono Start e aumento a intensidade na própria caneta. Testo e deslizo o eletrodo em toda a região. Realizo o movimento lento. O alta frequência, ele tem função oxigenante, bactericida e ele prepara a pele para a introdução de cosméticos, pois livra a superfície da pele de micro-organismos.